Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos dar continuidade então à nossa série de mensagens no Evangelho de Lucas. Queria convidar você a abrir em Lucas capítulo 5, foi onde nós paramos da última vez. Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Bendito seja o Senhor. Vamos primeiro dar uma examinada nesse texto, e depois nós vamos ver as lições sobre a palavra de Deus que esse texto contém. Bom, primeiro o texto começa dizendo que Jesus está num lugar perto de um lago, a multidão está ouvindo a sua mensagem, a sua pregação, e essa multidão começa a crescer de tal forma que eles começam meio que a oprimir Jesus. Jesus não tem mais para onde ir, atrás dele está o lago, então a multidão começa a se aproximar, ele não tem mais como se movimentar. E aí ele vê que há 2 barcos ali, estavam ancorados, então ele resolve subir em um dos barcos. Então o barco serve, naquele instante, como se fosse um púlpito. Ele vai para um lugar mais alto, ali fica a multidão, e Jesus em cima do barco pode assim terminar a sua mensagem, terminar a sua pregação. O interessante é que o barco escolhido é o barco de Simão, ou seja, o barco daquele o qual Jesus depois irá chamar de Pedro. Pedro não era o nome de Simão, é um apelido que Jesus colocou em Simão. Pedro é pedregulho, pedrinha pequena. Alguns gostam de pensar que Jesus colocou esse apelido em Pedro, porque Pedro seria uma pessoa bem cômoda, como aquela pedrinha que entra no sapato, ou no caso deles, como uma pedrinha que entra na sandália. Então Jesus colocou o apelido de Simão de Pedro. Pois bem, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ora, Jesus, depois que terminou a sua mensagem, a sua pregação, diz àqueles 2 que estão ali, no caso, direcionando-se a Simão: olha, jogue as redes novamente ali. E Simão diz uma coisa muito lógica, ele diz: olha, mestre, nós passamos a noite toda pescando, ou tentando pescar. Eles eram pescadores experientes, passaram noite e madrugada, amanheceram e não pegaram nada. Então eles dizem: mestre, não tem sentido, a gente já fez isso, e não tem nada aí nesse lago, não tem nada para nós aí, mas sobre a tua palavra, porque o Senhor está dizendo, porque o Senhor está mandando, porque o Senhor está direcionando-nos, nós vamos fazer assim. E eles resolvem então fazer, e a gente não sabe quais são os sentimentos de Simão em relação a essa situação. Se Simão queria, não sei, provar que a palavra de Jesus estava errada, que ele não entendia nada de pescaria, ou quem sabe,
tentar fazer com que esta palavra fosse, de certa forma, menosprezada pelas pessoas que tinham acabado de ouvir Jesus? Não sei. Sei que Simão obedeceu. E aí o texto diz que, no verso 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se as redes. Irmãos, eu quero que você comece a visualizar esse milagre. De repente eles passaram a noite, madrugada, pescando e não vinha nada. Agora eles pescam e as redes não suportam o número de peixes que vem na rede. As redes se rompiam. Eles fizeram sinais, diz o verso 7, para os companheiros do outro barco, para que eles fossem lá, porque o barco deles encheu. Então eles não tinham como comportar todos os peixes. Eu quero que vocês imaginem isso. Na madrugada não tinha peixe nenhum ali. E de repente, de manhã, os peixes estão lá. Mas não estão um número de 100 peixes ou de 50 peixes. Estão peixes que enchem um barco, enchem outro barco. E o texto ainda diz para nós que encheu os 2 barcos e quase que os 2 barcos viraram. É muito peixe. Todas as vezes que eu leio esse texto e vejo esse milagre, eu penso, de onde vieram esses peixes? Onde eles estavam? E às vezes, é claro, eu costumo pensar que o Senhor Deus fez os peixes surgirem ali, fez os peixes aparecerem ali, porque Ele é Deus, e tem poder para isso. E aí encheram os 2 barcos, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, diante daquele milagre impressionante. Lembrem que havia ali uma multidão de pessoas. Lembrem que quando você vai pescar, se você faz barulho, os peixes fogem. Mas ali tem uma multidão de pessoas conversando, batendo papo, fazendo barulho, e os peixes ainda assim surgiram. Então, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro cresceu ouvindo a palavra de Deus. Ele era judeu. Ele cresceu ouvindo sobre os profetas Eliseu, Elias, Jeremias e os milagres e maravilhas que os profetas faziam. Então, naquele instante, quando ele vê esse milagre, ele pensa: diante de mim está um homem de Deus, diante de mim está um profeta, e eu sou um pecador miserável. Porque o profeta, ele tinha 2 funções, né? A primeira delas, ele mostrava o poder de Deus. A segunda, ele apresentava o pecado dos homens. Então Pedro disse: estou perdido, porque agora vem a segunda coisa, ele vai dizer quem eu sou. Então, antes que ele diga, deixa eu dizer: Senhor, afaste de mim, eu sou pecador. Prostrado aos pés do Senhor. E aí o verso 9 diz que, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, e que eram sócios de Pedro. E eles tinham barcos, e ter barcos naquela época significava muita coisa, significava que já tinham trabalhado muito na vida, e tinham conquistado algumas coisas, dentre elas o barco. E aí Jesus diz: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, eles arrastaram os barcos, colocaram na praia, e aí vem a coisa mais impressionante de todas: deixando tudo, foram com Jesus. Não é impressionante? Porque eles tinham acabado de pescar uma pesca incrível, eles deixaram tudo e foram com Jesus. Esse texto é maravilhoso, ele é impressionante. E o que nós vamos falar nesta noite é como saber se você está ouvindo a palavra de Deus. Sempre foi uma coisa que me incomodou bastante quando Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu ficava lendo isso quando me converti e pensava: o que Jesus quer dizer com isso? Como assim, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça? Bem, é porque a gente não ouve só pela audição, a gente ouve também pela atenção que se dá ao que se está ouvindo. Eu fico impressionado, por exemplo, com aquelas pessoas que podem estar numa multidão, gente fazendo barulho, e elas conseguem ler. Já viram isso? Pessoas que estão no meio da muvuca assim e conseguem ler tranquilamente. Também é muito impressionante quando a gente só quer ouvir o que a gente quer ouvir, não é? Quando, por exemplo, alguém vem falar com a gente e a gente está cansado, muito cansado, a mente está muito cansada, a gente não está conseguindo refletir bem nas coisas, e as pessoas falam com a gente só vê a boca dela abrindo e fechando, a gente não sabe nem o que eles estão dizendo, porque a mente da gente não consegue absorver. A gente está ouvindo, mas não está entendendo. Eu que já fui professor, já vi muito isso, alunos cansados, você dando a aula, você olha para a cara do aluno e diz: ele não está entendendo, ou ele não está assimilando, porque ele está cansado, mas ele está ouvindo, mas não está entendendo nada.
E tem também aqueles momentos de discussão, não é? Você está discutindo com alguém, e aí você quer ganhar da pessoa na discussão, e você fala, quando a pessoa vai falar, você nem ouve o que ela está dizendo, porque você já está pensando no que você vai responder. Daí eu comecei a entender o que Jesus queria dizer. Ele estava querendo dizer que alguns de nós não estamos a fim de ouvir, que alguns de nós não querem ouvir. E esse é um grande risco quando se trata da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como nós vamos ver aqui, ela é de suma importância para toda a nossa existência. E se nós não dermos ouvidos a ela, nós literalmente estamos perdidos. Portanto, eu gostaria de esmiuçar, a partir desse texto, a importância da palavra. Como a palavra tem importância em nossas vidas, e aí você vai poder perceber se você está dando ouvidos à palavra ou não. Gostaria que você, então, refletisse sobre isso. A primeira coisa, então, da palavra, a primeira característica que nós vemos dela dentro desse texto, é que a palavra de Deus, ela atrai as pessoas, ela atrai algumas pessoas. O texto diz para nós, no capítulo 5, no verso 1, apertando a multidão, para quê? Para ouvir a palavra. As pessoas não estavam lá para ver Jesus fazer milagres, elas estavam lá para ouvir a palavra, elas tinham interesse em ouvir a palavra, porque a palavra, queira ou não, ela atrai sim algumas pessoas, e ela atrai por algumas características que ela tem, a palavra de Deus tem. A primeira delas é a beleza. A palavra de Deus tem uma beleza que você não pode encontrar em lugar nenhum. Um amigo meu, que é pastor também, certa vez foi visitar uma senhora que já estava nos seus últimos momentos de vida, e ele, sem saber o que dizer para ela, se abaixou, foi até o ouvido dela e começou a recitar alguns textos bíblicos para ela. E aí ela começou a sentir uma paz, uma calma, uma tranquilidade, sorriu e morreu em paz. E nós conversávamos, eu e esse amigo, dizendo, se você tivesse citado alguns poemas no ouvido dela, talvez não teria feito efeito. Não esse efeito. Se você tivesse citado algumas frases bonitas ou motivacionais, também não teria feito tanto efeito. Mas por você ter citado a palavra de Deus, cuja beleza é imensurável, fez efeito no coração dela. A palavra de Deus é tão bela, que em João capítulo 7, conta-nos que os fariseus mandaram os soldados prenderem Jesus, e eles foram. E quando eles chegaram lá, não puderam fazer nada, porque eles chegaram exatamente quando Jesus estava pregando. E aí eles ouviram a pregação de Jesus e voltaram. E aí os fariseus perguntaram, e aí, cadê o homem? Vocês não prenderam o homem? E eles disseram, ninguém jamais falou como esse homem. Eles estavam encantados pela beleza da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é bela, por isso ela atrai muitas pessoas pela beleza. Mas a palavra de Deus também tem uma grandeza. Em João capítulo 6, do verso 63, diz Jesus dizendo, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Que coisa maravilhosa, a palavra de Deus tem uma grandeza impressionante, ela é espiritual, ela é sobrenatural, mas ela também entra no contexto da vida humana. Ela é atemporal, além do tempo que nós estamos vivendo, e ela é temporal, ela entra na nossa realidade. Então, é uma palavra de uma grandeza que se estende daqui até para todo sempre. É por isso que a Bíblia diz para nós que nós louvaremos a Deus para todo sempre, porque a palavra que nos foi revelada aqui é a palavra que nós iremos celebrar para todo sempre. Então, a palavra de Deus atrai pela grandeza que ela tem. A palavra de Deus também atrai pela revelação, por aquilo que ela nos revela. Em João, no capítulo 6 ainda, quando Jesus faz uma pregação bem difícil de ser aceita pelas pessoas, muitos que estavam seguindo Jesus vão embora. E Jesus se direciona aos seus discípulos e pergunta, vocês também não vão embora? E Pedro diz, para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. A palavra de Deus é a revelação da eternidade. É nela que nós compreendemos que o mundo não acaba e simplesmente acaba. Que a vida, ela tem um começo, um meio, um fim e uma eternidade. É pela palavra de Deus que nós acreditamos que as coisas não são como nós vemos, elas apenas aparentam o que serão na eternidade. Por isso a palavra de Deus atrai, porque revela a eternidade diante de nossos olhos. E a palavra de Deus também atrai pela sabedoria. Em Mateus capítulo 7, no verso 24, Jesus fala sobre aqueles que ouvem sua palavra. E você sabe que na Bíblia, sabedoria é você obedecer a Deus. Quem é um sábio? Segundo
a palavra de Deus, aquele que obedece a palavra de Deus. Por isso Jesus diz em Mateus 7,24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, daí você nota a diferença, né? Tem que escutar e praticar. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio ventos fortes, e a casa se manteve firme, porque este homem a sustentou sobre a minha palavra. Amém? A palavra de Deus atrai pela sabedoria. Enfim, sendo assim, aqueles que realmente dão ouvidos à palavra de Deus, eles conseguem captar tudo isso, essa sabedoria, essa revelação, essa grandeza, essa beleza. É por isso que quem diz ter ouvido a palavra de Deus e não sente o desejo de continuar ouvindo, é porque nunca ouviu a palavra de Deus. Porque quem a ouvir, imediatamente é atraído para continuar ouvindo. É a palavra, por exemplo, que nos conduz ao arrependimento. A gente pode sentir alguns arrependimentos humanos. Por exemplo, eu machuquei, magoei uma pessoa e ela está com raiva de mim. Eu estou meio arrependido porque eu perdi essa amizade. Ou eu estou arrependido porque eu tive várias oportunidades na vida, mas como eu não tive uma vida regrada, então eu acabei perdendo essas oportunidades. Eu estou arrependido. São arrependimentos por custa de uma perca material, de uma perca momentânea. Mas o verdadeiro arrependimento, aquele que eu me arrependo porque eu descubro que existe um Deus, que Ele me criou com um propósito, com um plano, que Ele me criou com um projeto de vida, e eu dei as costas para esse projeto, eu dei as costas para esse propósito, eu dei as costas para esse plano. Quando eu descubro que um Deus me colocou nesta vida, e Ele me colocou nesta vida para a sua glória, e eu nunca vivi de maneira alguma para a glória dEle, eu me arrependo verdadeiramente. E esse arrependimento, ele só pode ser produzido pela palavra de Deus. Ninguém vai entender que existe um Deus, e ninguém vai entender que precisa se arrepender diante desse Deus, sem o conhecimento da palavra. Sem a palavra, não há arrependimento. E sem a palavra, não só não há arrependimento, mas também não há reconciliação com Deus, porque é só pela palavra que a gente entende o seguinte: eu estou arrependido e eu preciso de salvação. É por isso que em João capítulo 5, no verso 24, Jesus diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, amém? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a palavra é fundamental, ela nos traz o arrependimento, e ela nos traz a reconciliação com Deus. E além disso, a palavra nos santifica, ou seja, por que é que eu quero viver uma vida nova depois que encontro Cristo? Por que eu desejo tanto viver essa vida nova? Jesus explica isso para nós em João capítulo 15, no verso 3, ele diz: é a palavra que eu vos tenho falado que tem purificado vocês. À medida que a gente conhece a palavra de Deus, é à medida que a gente reconhece os nossos pecados e clama a Deus para não pecar. É pela palavra, somente pela palavra. Portanto, meus irmãos, ai de nós se não dermos ouvidos à palavra. Ai de nós se não ouvirmos com humildade, a humildade que requer se ouvir a palavra, ou seja, aquela humildade que diz lá no Salmo 131, uma oração tão bonita do salmista, quando ele diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes coisas, elevadas demais para mim. Certamente eu me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada em sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada, eu espero sempre do Senhor. Amém? É assim que nós nos comportamos diante da palavra. O que importa diante da palavra não é o que você não entende, mas é o que você entende e não obedece. Não se preocupe com o que você não entende, preocupe-se com o que você está entendendo, porque o que você está entendendo é aquilo que Deus requer de nós para uma vida plena e santificada. Em segundo lugar, a gente percebe que a palavra de Deus nos convence. Veja nos versos 4 e 5 de Lucas 5. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar.
E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Porque o Senhor está dizendo, eu vou fazer. A obediência à palavra de Deus vem por nós confiarmos não em nós, mas por confiarmos na palavra. Se Deus está dizendo que nós podemos ser santos, se quem está dizendo é Deus, então eu vou confiar em quem? Em mim? Não, eu vou confiar em Deus. Se Deus está dizendo que eu posso ser humilde, se é Ele que está dizendo, eu não confio em mim, mas eu confio que Deus pode me tornar humilde. Se Deus está dizendo que eu posso perdoar os meus inimigos, eu acredito que não, mas se Deus está dizendo, eu vou confiar que é possível eu perdoar os meus inimigos. Se Deus está dizendo que eu posso caminhar com humildade diante de todos, então eu vou confiar em Deus, embora eu ache que não tenha tanta humildade assim, mas vou confiar no que Deus está dizendo. Porque, olha que coisa maravilhosa, a obediência à palavra de Deus é quando nós confiamos na palavra dele e não em nós. Porque em Filipenses capítulo 2, verso 13 diz, Filipenses 2,13, diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém? Nossa, meus irmãos, esse texto é maravilhoso, é para nós lermos todos os dias, porque veja o que ele diz: é Deus quem efetua em vocês o querer, é Deus que dá a você o desejo de fazer o que é certo, de fazer o que é bom, de fazer o que é agradável a Ele. É Ele que nos dá esse desejo, e Ele dá esse desejo de tanto querer quanto de realizar, de acordo com a vontade dEle. É por isso que certo homem santo de Deus disse certa vez, orando: Senhor, ordena o que o Senhor quiser, mas me dê os meios para fazer o que o Senhor quiser. Nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos ela como autoridade sobre nossas vidas, e os mandamentos do Senhor, para quem ouve a palavra de Deus, não são sugestões. Não é como se a gente dissesse: essa palavra na Bíblia eu achei legal, já essa daqui eu não concordo. Essa daqui eu prefiro um conselho que eu ouvi de determinado palestrante. Não, a palavra de Deus para nós não é palavra de homens, como nós lemos aqui no início do culto, é palavra de Deus, é a orientação de Deus. E como a gente pode seguir a orientação de alguém que não tenha a autoridade sobre aquilo o qual está falando? Somente quem tem autoridade sobre a vida humana é aquele que criou a vida humana, e quem criou-nos foi Deus. Por isso ele tem autoridade, por isso não é uma alternativa, por isso não é uma sugestão a palavra dele. A palavra dele é a nossa única saída. Foi por isso que Pedro disse: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, só tu tens a saída. Então, quem dá ouvidos à palavra, faz isso por acreditar na palavra. De onde ela vem? Quem é que está falando? Por isso Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em terceiro lugar, a palavra de Deus faz-nos ver o impossível acontecer. Você crê nisso? O verso 6 e 7 diz assim: e fazendo assim, ou seja, conforme a palavra de Jesus, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Ou seja, eles viram o impossível acontecer, porque deram ouvidos à palavra do Senhor. O Senhor disse: lance a rede, e eles obedeceram e viram o milagre acontecer. Você tem visto milagres acontecerem em sua vida? Se você tem visto, todas as vezes que esses milagres acontecem, é porque você está dando ouvidos à palavra de Deus. Quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, nós vemos o impossível acontecer. Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Nós podemos, por exemplo, ver filhos honrando seus pais, respeitando seus pais, obedecendo seus pais, em uma cultura como a nossa, que menospreza o amor, o respeito e a submissão. Quando a gente vê filhos obedecendo aos pais dentro dessa cultura, nós podemos dizer que estamos vendo um milagre. E geralmente esse milagre acontece porque aqueles filhos
estão obedecendo a palavra de Deus. E essa cultura é uma cultura muito difícil. Eu não sei, os irmãos me desculpem, mas se alguém aqui trata assim os seus pais, eu não sei. Mas é uma cultura que, por exemplo, um filho chama o pai pelo nome, chama a mãe pelo nome. Uma cultura de desrespeito, de insubmissão. Uma cultura onde os filhos discutem com os pais como se eles estivessem falando com iguais. E a Bíblia diz que há uma promessa, e a única promessa que Deus imediatamente faz uma cobrança sobre ela é aquela: honra o teu pai e tua mãe. E para quê? Imediatamente diz: para que você viva bem e muitos anos sobre essa terra. Ou seja, o que o Senhor está dizendo é que quando os filhos não honram os seus pais, eles não vão viver bem e nem vão viver muito nessa terra. Tamanha a importância que é. Então, quando você vê filhos respeitando os pais, nessa cultura nossa de total desrespeito, a gente pode dizer: meu Deus, isso é um milagre. Eu estou vendo um milagre. Quando a gente vê casamentos totalmente alicerçados em Cristo, dentro da nossa cultura que é totalmente sensualizada, ou seja, nós temos uma cultura do objeto. As mulheres são tratadas como objetos. Os homens casam, as mulheres são lindíssimas quando eles casam, à medida que elas vão envelhecendo, eles simplesmente trocam de mulher, porque tratam-nas como objeto. Algumas mulheres casam para ter boa vida. Enfim, quando a gente vê um casamento por amor, ou seja, um casamento onde os dois se respeitam, onde os dois se centralizam em Cristo, e dentro do casamento estão vivendo a experiência de um manifestar Cristo ao outro, a gente está vendo um milagre, porque essas pessoas estão obedecendo a palavra de Deus. Nós podemos ver jovens praticando a pureza sexual. Quando a gente vê jovens nessa nossa cultura totalmente promíscua, totalmente pornográfica, e quando a gente consegue ainda assim ver jovens praticando a pureza sexual, nós estamos falando de pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. E a cultura é difícil, essa nossa cultura. Pelo menos eu tenho virado uma criança para assistir, na minha folga, assistir série ou filme. Eu só vejo coisa de criança, porque você bota lá 16 anos, de repente tem cada cena de sexo lá, que você fica: meu Deus, mas não era 16 anos? Aí você põe 14 anos, né? Pior ainda. Então eu estou assistindo desenho animado, voltei a assistir os Flintstones, as coisas que eu estou vendo na minha folga, porque está difícil, né? Então, quando você vê jovens dentro dessa cultura pornográfica e promíscua, vivendo uma vida sexual pura, a gente está vendo um milagre. Quando a gente pode ver nesse mundo honestidade, amor ao próximo, desprendimento material, olha que coisas, né? São raros, não são? Não são raros isso? Honestidade, amor ao próximo, desprendimento material. Quando a gente vê isso, a gente está vendo milagres. E esses milagres podem ser vistos até, pasmem, dentro da igreja. Que coisa maravilhosa. Quando alguém dá ouvidos à palavra de Deus, isso pode acontecer. A gente pode ver perdão, a gente pode ver alegria sem ter a necessidade de nada que estimule essa alegria. A gente pode ver paz em meio ao caos. Tudo isso quando se dá ouvidos à palavra de Deus. Esses milagres podem ser vistos. E a palavra de Deus, ela não só nos faz ver esses milagres, mas ela nos convoca a participar do impossível, de ver mais milagres e nós participarmos desses milagres diretamente. Como? Veja o verso 10. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? O que Jesus está dizendo a Pedro é: Pedro, você achou fantástico isso aqui, esses peixes todos? Pois eu digo para você que agora eu vou fazer você pescar homens, que é muito mais difícil. Pescar peixes é uma coisa, mas pescar homens é muito mais difícil. Então, quem dá ouvidos à palavra de Deus, imediatamente é convocado a participar da pescaria de homens. Imediatamente é convocado a levar outras pessoas a verem o milagre da salvação em Cristo Jesus. Deus nos chama para participar dessa pescaria, que é ver os homens prostrados aos pés do Senhor, ver as pessoas prostradas aos pés do Senhor. E aí cabe a nós, porque não depende de nós, depende de quê? Quem é que transforma a vida das pessoas? A palavra. Então não depende de mim, depende da palavra. E aí é necessário que eu me encha da palavra, para que eu possa ficar lançando essa rede continuamente. Quando eu estou cheio da palavra, eu posso lançar essa rede no meu trabalho, uma conversa lá informal, e de repente eu falo alguma coisa sobre Deus.
A pessoa me pede opinião sobre uma coisa, e eu digo a minha opinião baseada naquilo que eu acredito na palavra de Deus. A pessoa diz que está passando por um momento de sofrimento e precisa de oração, e eu oro segundo a palavra de Deus. Enfim, eu me encho da palavra de maneira que eu possa lançar a rede aonde eu estiver, porque eu creio que sou um pescador, que posso atrair pessoas para se render aos pés de Jesus. E assim como o pescador lança a rede, ele não depende dele, né? Eu já pesquei, é horrível, é uma frustração. Me levaram para pescar nas férias, é frustrante. Você joga lá o negócio, fica esperando, balança um pouquinho, opa, você puxa, é um sapato. É terrível. E tinha um menininho perto de mim que pescava, um infeliz, e ele tirava e saia correndo para a mãe dele, e eu ficava olhando aquilo, e jogava a minha coisa de novo, e olhando para o menino, se ele pescar, outro eu desisto. E ele pescava. Não é fácil pescar. A nossa alegria é quando a gente pega um peixe, não é? Quando alguém é fisgado pelo Evangelho, e a gente sabe que não foi por nossa causa, foi o Senhor que quis. Por isso é tão importante encher o nosso coração do Evangelho. Se a coisa é importante, a gente fala dela. Se a gente sente que é importante, a gente fala dela. Como é que você sabe que você está dando ouvidos à palavra de Deus? É quando essa palavra toma de conta de você de tal forma que todos os assuntos de sua vida acabam terminando ali. Todos os assuntos de sua vida terminam ali. Há muitos anos atrás, eu jogando bola aqui no Planalto, eu tinha uns 12, 13 anos, aqui em frente à igreja católica, não tinha nada ali, era só campo aberto, para quem mora aqui há muito tempo sabe. Eu estava jogando bola lá, e um cara estava me marcando, e o cara me marcava e falava umas coisas que eu nunca tinha ouvido alguém falar me marcando no futebol, porque sempre me provocavam, falavam da minha irmã, alguma coisa assim, da minha mãe, mas esse cara falava assim, conhece Jesus? Eu, como é? E aí ele passava por mim, ouviu falar de Jesus? Toda hora que ele passava, ele dizia uma coisa assim, já foi à igreja? Meu Deus, esse cara é maluco. E aí alguém me falou, tu conheceu o fulano aqui? Eu disse, rapaz, ele fala umas coisas estranhas, Jesus, igreja, ele evangeliza todo mundo que ele marca. É sério isso, gente. Eu queria lembrar desse irmão, para dizer a ele que deu certo depois de muito tempo, né? Mas eu nunca mais o vi. A gente se enche tanto que a gente não consegue, tudo direciona para isso, a gente está falando uma coisa e chega naquilo. A gente está conversando, fala de Deus. Porque a coisa é como Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo diz no verso 16, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ele não está dizendo isso porque está dizendo, se eu não anunciar, Deus vai me castigar. Não é. Ele está dizendo, ai de mim, porque é uma coisa que consome, ou vontade de falar disso. É isso que ele está dizendo, eu não consigo me controlar. Era um homem que apanhava de cidade em cidade e continuava. Não tinha salário fixo, não tinha família, vivia preso, e ninguém calava esse homem. Não tinha honra humana nenhuma. Não é como hoje em dia, né? Fulano, palestrante, não sei o que, está lá o cara com terno de Armani, viajando para todo mundo, pregando o Evangelho. Paulo ia a pé, lugares longínquos, ninguém o conhecia, ninguém sabia quem era. Os textos dizem, né, dá a impressão que quando ele pregava, ele era meio tímido, meio parado. As pessoas dizem, olha, ele escreve bem, mas a presença dele não motiva ninguém. Ou seja, era um pregador travado, né? Mas era Paulo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, incontrolável naquilo que ele tinha para anunciar. Se você tem dado ouvidos à palavra de Deus, você também é uma pessoa cheia da palavra de Deus. Você pode ser quem você for, você é cheio da palavra de Deus. Há muito tempo, um jovem aqui da nossa igreja, que frequentava a nossa igreja, mas ele nunca se declarou cristão, nunca foi batizado, e ele frequentava aqui a nossa igreja. E um dia ele foi lá em casa, depois foi morar fora, e veio me visitar e disse, pastor, eu preciso de umas orientações, tem um rapaz trabalhando comigo, ele precisa de Jesus. Eu fiquei, meu Deus, incrível. O cara está um tempão ouvindo, né? E ele acha que o outro precisa de Jesus, não ele, né? O que ele não sabe é que ele se encheu tanto da palavra, que agora está transbordando. Ele tem que falar para os outros também. É isso que deve acontecer com a gente, se a gente ouve a palavra. E por último, a palavra de Deus basta para nós deixarmos tudo e segui-lo. Só a palavra de Deus. Se você me vier com essa história de se Jesus me der um casamento bom, aí eu vou seguir Jesus o resto da minha vida. Jesus me der um emprego bom, aí eu não abandono Jesus nunca mais. Jesus me der isso, aquilo. Isso não tem nada a ver com seguir a Jesus. Veja o que diz o verso 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Você podia dizer assim,
Pastor, eles seguiram ele porque viram um milagre. Não, eles teriam se agarrado ao milagre. Ô Jesus, deixa a gente vender esses peixes, depois a gente vai ir contigo, que aqui vai dar um lucro bom. Não foi isso, né? Eles abandonaram o milagre e foram atrás de Jesus. Ou seja, eles não estavam preocupados com o milagre, eles ficaram impressionados com a palavra e foram seguir aquele que tinha a palavra. Então, meus irmãos, se você está ouvindo a palavra de Deus, você não precisa de mais nada para seguir ao Senhor, a não ser a palavra. Lembra que eu falei no primeiro ponto? A palavra nos encanta, a palavra nos atrai? Pois é, basta a palavra. John Piper, que é um pastor batista, né, ele diz o seguinte, que há em nós, em nosso coração, um molde que só a palavra de Deus preenche. Ou seja, a gente tem umas necessidades que a gente fica tentando suprir nesse mundo, mas nenhuma delas vai suprir a nossa necessidade, porque o que nós necessitamos mesmo é da palavra de Deus em nossas vidas. É tipo a ideia de que quem dá ouvidos à palavra, pronto, acabaram-se os anseios. Dostoiévski, que é um escritor cristão, dizia o seguinte, que quando o homem vai a um prostíbulo, ele está, na verdade, à procura de Deus. Que coisa chocante, né? E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todos nós, quando procuramos o pecado, o que nós estamos procurando é prazer, é alegria, é contentamento, é viver. Então, vamos atrás do pecado em busca dessas coisas, mas essas coisas podem ser encontradas absolutamente somente em Deus. Então nós poderíamos parafrasear dizendo o seguinte: quando um homem acessa um site pornográfico, ele está procurando a Deus, não é a pornografia. Por isso ele nunca vai se saciar com a pornografia, vai virar um viciado. Quando uma jovem exibe o seu corpo nas redes sociais em busca de curtidas ou elogios, ela está procurando por Deus, porque ela nunca vai se saciar de elogios e curtidas. Quando alguém busca incessantemente poder, dinheiro, fama, essa pessoa está procurando Deus, porque ela nunca vai conseguir o poder, o dinheiro e a fama o suficiente. Porque a gente sabe que essas pessoas que têm poder, têm que manter o poder, essas pessoas que têm o dinheiro, têm que manter o dinheiro, e essas pessoas que têm a fama, têm que manter a fama. Somente Deus dá do que realmente nós necessitamos. Deus é fonte de contentamento, amor, alegria e paz. E nós fomos feitos, meus irmãos, para Ele. Como disse determinado teólogo, que é Agostinho, né? Nós não sossegaremos enquanto nós estivermos nele. Esse é o nosso desassossego. É que a gente tem que estar em Deus, tem que estar na sua palavra. Para concluir, eu queria dizer por que as pessoas então não dão ouvidos à palavra de Deus. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas elas não veem a glória divina na palavra. Por quê? Primeiro, porque a Bíblia diz para nós que as pessoas estão obscurecidas de entendimento e que elas estão com dureza em seus corações. Efésios 4,18 diz isso. Então não é questão só de ignorar a palavra, é questão do nosso coração ser duro para receber a palavra. Nosso coração é endurecido pelo pecado. Satanás explora esse endurecimento. O apóstolo Paulo disse sobre isso, que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4, versículo 4. Mas Deus, em sua misericórdia, pode quebrar os nossos corações, pode esmiuçar os nossos corações, pode romper com essa dureza, pela sua infinita misericórdia, graça e amor. Nós podemos clamar a Deus, como clamou Samuel, quando o Senhor o chamou. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós podemos dizer a Deus: Senhor, fala comigo, como nós cantamos aqui, fala como um pastor que conduz o teu rebanho. Eu preciso ouvir a tua voz, preciso ouvir a tua palavra mesmo, dar valor a ela, para que ela possa fazer efeito em minha vida. Meus irmãos, os puritanos, os primeiros cristãos ali depois da reforma, quando eles iam ouvir a palavra no domingo, olha que coisa interessante, eles não praticavam esportes no domingo para não se cansarem, para ouvir a palavra, para não estarem na hora da palavra cansados. Eles não se alimentavam com comida pesada, para não ficarem enfadados na hora de ouvir a palavra. Eles se preparavam o dia todo para ouvir a palavra.
porque para eles a palavra era o sustento de suas vidas. Enquanto a palavra de Deus não for o sustento para as nossas vidas, nós não teremos a vida que o Senhor gostaria que tivéssemos. Nós nunca poderemos dizer que temos todos aqueles frutos do Espírito que são prometidos a nós: paz, alegria, amor, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Enquanto nós não tivermos essa paixão pela palavra, esse desejo pela palavra, essa reverência pela palavra, nós passamos a semana inteira sendo bombardeados por coisas que são contrárias à palavra, e no domingo não estamos preparados para ouvir a palavra, porque nossa mente está tão cheia daquilo que é contrário à palavra e que vai nos convencendo durante a semana, que quando nós chegamos aqui, ao ouvirmos a palavra, a primeira coisa que acontece é que nós contestamos a palavra, porque o que nós ouvimos na semana é diferente do que estamos ouvindo no domingo. Precisamos amar a palavra de Deus, porque, como Jesus disse, a palavra é espírito e vida. Se nós não amarmos essa palavra, não veremos o impossível acontecer. E sabe o que é impossível e que pode acontecer? As nossas vidas serem vidas que realmente honrem ao Senhor, que sejam vidas santas e plenas, conforme Ele quer que sejam. O diabo coloca no seu coração todo o tempo: você não consegue, você não pode, você não é assim. Você não tem que confiar em você, você tem que confiar em quem disse que isso era possível, e Deus disse que é possível. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Fale com o Senhor sobre o que você ouviu. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esta oportunidade de compreendermos o valor de dar ouvidos à Tua palavra. Abençoa-nos para que nós possamos valorizá-la de todo o coração, pois é a palavra que o Senhor nos deu para nos garantir vida eterna. Nós possamos ouvi-la, guardá-la, amá-la e praticá-la, conforme o Teu Espírito nos condicione, nos dê meios para isso. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos.